Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 300 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. Uma façanha aviatória. Adrienne Bolland foi famosa aviadora francesa que nasceu em 1895 e viveu 79 anos. Em 1921, quando contava 26 anos, ela fez a primeira travessia da Cordilheira dos Andes, na América do Sul. Antes dela, 5 aviadores haviam tentado o mesmo feito, mas todos perderam suas vidas nessa malograda tentativa. A pergunta que se impõe é esta: o que Adrienne fez de tão especial para superar todos os obstáculos da época e sair vencedora na travessia, sobrevivendo a todos aqueles aviadores? É o que veremos a seguir, acompanhando o discurso que ela pronunciou 36 anos depois do grande feito, por ocasião do banquete de boas-vindas oferecido aos participantes do Congresso Espírita Internacional em 7 de setembro de 1957. Nesse congresso, Adrienne narrou sua façanha a uma plateia eletrizada por sua fala, e seu discurso foi publicado em Reformador, mensário da FEB, em sua edição de fevereiro de 1958. Disse Adrienne nessa ocasião: Senhoras e senhores, devo inicialmente expressar meus agradecimentos à comissão organizadora deste congresso e, bem assim, à comissão executiva da Federação Espírita Internacional, pela distinção de sermos, meu esposo e eu, convidados de honra para este banquete. Sinto-me realmente feliz por me encontrar entre vós, pois muito devo ao Espiritismo. Penso que a melhor maneira de exprimir a minha gratidão será contar-vos a história do inesperado e tão valioso auxílio que recebi outrora do mundo invisível. Os Espíritos constantemente velam por nós e nos guiam. A dificuldade, porém, está no fato de nem sempre compreendermos imediatamente o que eles desejam que façamos. Falta-nos a capacidade de reconhecer o valor de tais conselhos supranormais e daí perdermos as boas ocasiões que eles nos ensejariam. Para se evitar esse grave prejuízo, é indispensável que os homens sejam devidamente instruídos acerca dessas coisas. Minha aventura ocorreu no princípio da primavera de 1921. Os aviões, nessa época, não podiam voar nas altitudes que atingem presentemente. Entretanto, o célebre construtor aeronáutico Sr. Caudron disse-me certo dia, provavelmente brincando, que se eu desejasse realizar qualquer coisa de excepcional, deveria tentar o voo sobre a Cordilheira dos Andes. Respondi-lhe: e por que não? E alguns meses mais tarde, encontrava-me na Argentina com um aparelho Caudron G3 com potencial para atingir o teto máximo de 4.300 metros.
Os picos da Cordilheira dos Andes elevam-se a mais de 6.000 metros, existindo, todavia, se bem que raríssimos, os que só alcançam 4.200 metros. Daí se conclui que apenas cerca de 100 metros eram o nível de tolerância entre os 4.200 metros dos picos mais baixos e os 4.300 metros de altitude máxima que meu avião podia alcançar. Era evidente, assim, que eu estava sujeita a correr os riscos de um revés. Todos procuravam dissuadir-me desse propósito e esforçavam-se por me atemorizar das mais diversas maneiras possíveis. De fato, eu já estava bastante impressionada e, para libertar-me do medo que já começava a invadir-me, decidi partir imediatamente. Recolhida ao meu quarto de hotel, preparava minha bagagem a fim de tomar o trem para Mendoza. A porta estava fechada à chave, tendo eu dado ordens para que não fosse importunada por nenhuma pessoa. Não obstante isso, alguém bateu à porta. Eu a abri, pensando que fosse a camareira, mas tratava-se de uma senhora desconhecida que logo entrou. Eu lhe disse de chofre: "Não, é inútil, não tendes necessidade de me dizer que me espatifarei toda." Ao que ela respondeu: "Enganai-vos, desejava simplesmente dizer-vos o contrário. Atravessareis a cordilheira desde que façais o que vou aconselhar-vos." Pensei ter uma louca à minha frente. Ela, porém, me fez o seguinte relato: "Vós voareis em direção ao meio da cordilheira, olhareis para baixo, onde percebereis a existência de um lago. Fácil vos será reconhecê-lo, visto ter ele exatamente a forma e a cor de uma ostra. Nesse momento, estareis no fundo de um vale que vira para a direita. No caso de seguirdes para a direita, estareis perdida. Deveis tomar a esquerda. Nesta direção, as montanhas são mais altas e não podereis atravessá-las. Deveis prosseguir voando para a frente até perceberdes uma certa montanha que tem a forma do encosto de uma cadeira virada. Ireis em direção a essa montanha e lá encontrareis a passagem de que necessitais." A mulher deu-me, logo após, um pequeno pacote semelhante a uma caixa de sabonetes e disse-me: "Tomai isto para vós." Para fazer-lhe a vontade, guardei a caixa em minha mala. No campo de aviação, disse aos meus amigos, que se mostravam apreensivos: "Não vos preocupeis, recebi informações sensacionais." Foi, evidentemente, um simples gracejo, de vez que eu não dera a menor importância a essa mulher, nem a sua estranha história. Voei, assim, sem carta, sem bússola, sem boletim meteorológico. Ao sobrevoar um lago, maquinalmente me veio a reflexão de que ele se parecia com uma ostra. E recordei-me então do relato da mulher. Eu me encontrava ali no fundo de um vale que fazia uma curva para a direita. Decidi, porém, dirigir-me para a esquerda, tal como a mulher me havia sugerido, o que fiz imediatamente.
Sem dificuldade, encontrei a montanha em forma de encosto de cadeira virada e ao lado dela uma passagem verdadeiramente maravilhosa e perfeitamente praticável. Subi até o limite máximo de altitude para o meu cauldron, e foi assim que cheguei à planície chilena e um pouco mais tarde aterrissei em Santiago. Ao retornar à Argentina, procurei entrar em contato com a tal mulher a fim de agradecer-lhe. Abri o pequeno pacote que ela me dera e aí encontrei uma medalha na qual estava gravado o nome de um centro espírita argentino. Por esse meio, me foi fácil achar a tal desconhecida. Ela era operária de uma fábrica. Às minhas perguntas, ela respondeu o seguinte, abre aspas, eu nada disse de mim mesma, repeti simplesmente uma comunicação espiritual. Quando eu estava assistindo a uma sessão espírita, o médium declarou que havia uma comunicação para Adrienne Bolland e perguntou se havia na assistência alguém que falasse francês. Ora, sendo meu pai de nacionalidade francesa, e como falo por isso tão bem o francês quanto o castelhano, anotei a mensagem e decorei-a, pois fui avisada de que não fosse a vossa presença com papel algum, porque vós não o leríeis. E o médium acrescentou, diga isto de viva voz a Adrienne Holland. Fecha as aspas. Perguntei-lhe a seguir como pôde ela chegar até a minha porta, visto que minhas ordens foram expressas para que fossem proibidas todas e quaisquer visitas. A isso ela me respondeu, fui ao hotel, pessoas conversavam no vestíbulo, ninguém me deu atenção. Vi uma escada, subia por acaso. Deparando-se-me alguém que limpava o chão, perguntei-lhe e assim soube onde era seu quarto. E concluindo sua narrativa, diz Adrienne aos congressistas, assim, portanto, senhoras e senhores, a porta, como dissera, estava fechada para qualquer pessoa. Não é extraordinário que essa criatura fosse a única a chegar até meu quarto? Não quero tirar nenhuma conclusão disso, mas devo dizer-vos que sem o auxílio dessa senhora, a despeito de tê-la julgado louca, estou bem certa de que hoje não estaria aqui, porque infalivelmente naquele dia eu teria virado para a direita quando cheguei àquele vale. Tal é a minha história. Peço que a tenhais sempre na lembrança, não pelo seu valor, mas para que vos assegureis de que o mundo invisível tem possibilidade para nos auxiliar e proteger. Uma façanha aviatória. Quando, em 1º de abril de 1921, Adrienne Bolland decolou de Mendoza para tentar a travessia dos Andes, podia contar apenas com 40 horas de voo. Não levava mapas consigo, nem tinha conhecimento da área. O voo de Adrienne foi especialmente desafiador. Como seu avião, um Caudron G3, tinha apenas 80 cavalos de potência e só podia voar a uma altitude limitada, ela devia contornar as montanhas, acompanhando os vales e fazendo uma rota mais perigosa do que as que haviam sido feitas por seus predecessores. O traje de voo e os pijamas que ela usava sob sua jaqueta foram recheados com jornais
que, no entanto, se mostraram incapazes de mantê-la aquecida. O avião não tinha para-brisas e os vasos sanguíneos de seus lábios e nariz estouraram no ar frio daquela altitude durante as 4 horas da travessia. Disse ela mais tarde a jornalistas que, quando chegou ao vale, fez exatamente o que lhe fora sugerido pela misteriosa mulher, embora pensasse consigo mesma que essa atitude iria levá-la a falhar por uma razão tão estúpida. Mas o vento levantou seu avião entre as altas montanhas e logo ela viu a quebra de um monte por onde passou e além do qual se estendiam as planícies do Chile. Quando Adrienne desembarcou em Santiago, foi recebida com festas pelo povo e aclamada como a deusa dos Andes pelos celebrantes. Ela, porém, descartou a aclamação e disse a si mesma: a glória humana não vale nada comparada à alegria interior de haver realizado algo. Em 2005, La Poste, o serviço postal francês, emitiu um selo em sua homenagem. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like e inscreva-se para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.